Gente, acabo de receber peça protocolada pela defesa do presidente Jair Bolsonaro e veja só, o simples fato de esta peça ter sido assinada por um escritório, o escritório Paulo Amador da Cunha Bueno. Isso, e aí, Yuri, você fica com a missão de entregar lá nas redes sociais, sinaliza que Bolsonaro está optando por alguém, digamos, especialista em direito alfandegário e afastando ali o agente político Frederico Wassef. Deixa eu dividir com todos vocês aqui a informação para que a gente possa colocar no ar a peça da defesa de Bolsonaro. Ele diz que vai entregar ao Tribunal de Contas da União as joias, mas agora todo o nosso time aqui tem acesso a essa peça na íntegra que você vê aí e nós vamos descascando os leads juntos aqui. Isso, segundo me informaram, já foi protocolado na Fazenda. Isso já foi protocolado na Fazenda. Eu peço para o meu time, porque polícia fazendária pode ser assim, mas as pessoas acham que pode ser polícia federal, tá? Ele avisou a Fazenda que vai entregar as joias, Igor. Obrigada. Gente, então aqui, ó. O peticionário, ou seja, quem entra com a petição é ex-presidente da República, tendo exercido a mais alta função do Poder Executivo, para a qual foi devidamente eleito em pleito popular pelo quadriênio tal a tal, período em que sempre manteve-se fiel aos princípios da legalidade e impessoalidade. Nos últimos dias, diz o o advogado de Bolsonaro, em razão da ampla divulgação nos veículos de comunicação, veio a saber da instauração de um inquérito policial na Delegacia de Crimes Fazendários, com o fim de que, ao que foi noticiado, apurar eventual irregularidade no ingresso de itens recebidos por ocasião da visita da comitiva liderada pelo então-ministro Bento Albuquerque à Arábia Saudita. Malgrado, ou seja, apesar, de não haver qualquer indicativo de numeração dos autos ou de divulgação das peças dessa suposta investigação, é bem de se ver que os informes noticiados tornam crível a existência. Ou seja, eles estão dizendo, eu não fui informado ainda da abertura do inquérito, mas acredito que sim, o ex-presidente pode estar sendo investigado. Mesmo sem poder afirmar a fidedignidade da informação, já que não recebeu qualquer intimação ou teve ciência de forma oficial, senão pelos veículos de imprensa, o peticionário comparece de forma espontânea perante esta delegacia, colocando-se desde logo à total disposição para atender a quaisquer determinações no esclarecimento da verdade, especialmente sua oitiva. Bolsonaro está se colocando também à disposição para depor, gente. E ele diz que o faz 100%, digamos assim, de maneira espontânea. Considerando ainda, segue o advogado, diante do quadro ventilado nos veículos de imprensa, vem também informar, é o ponto 5, que nesta data peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, requerendo que os bens objeto de representação naquela corte, ou seja, o segundo conjunto de joias, que jamais é mencionado aqui a palavra joias até o momento, os quais, ao que parece, seriam os mesmos objetos da dita investigação, sejam depositados naquele juízo até ulterior decisão sobre os mesmos. Bolsonaro, então, se antecipa, como estava sendo ventilado, Nardes ia reverter a cautelar e ele vem aí dizendo que vai entregar isso, Edu, na página 3. Com efeito, o requerimento de depósito em juízo volta-se deixar consignado que o peticionário, em momento algum, pretendeu locupletar-se, ou seja, ficar com ele, ter dinheiro, ganhar, tirar vantagem ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Se, odiernamente, ao que parece, coloca-se em discussão o status legal de tais itens, dada a complexidade das normas que, teoricamente, disciplinam a dinâmica, teve-se por bem requerer que, desde logo, ficassem sob custódia do poder público até que se conclua a investigação, a discussão sobre sua correta destinação. Requer-se, finalmente, que, confirmando a existência do inquérito, seja informada a numeração, bem como dado
integral acesso aos autos. Paulo Amador da Cunha Bueno é o advogado alfandegário que assume e ele vem tentando se antecipar. O ponto mais importante é o ponto 5, Edu, nessa mesma página, em que 5 e 6, né, são os dois principais pontos, né, nos quais ele diz que vai entregar as joias, sem citar joias, e que jamais quis se locupletar e que, se por algum acaso, é o que ele diz no ponto 6, né? Coloca-se em discussão o status legal de tais itens, dada a complexidade das normas, teoricamente disciplinam a dinâmica, teve-se por bem requerer que, desde logo, ficassem sob custódia do poder público. Eu volto com o meu trio, eles não usam a palavra joia em nenhum momento, isso me chama muita atenção. Larissa, quer sair para atender um telefonema? Fica à vontade. Já atendi, já foi? Vamos juntos, então. Eu vou trazer aqui. Yuri, eu começo com você. Oi, desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui para a página dele. Também esse ponto número 5, como você destacou, que é o mais importante, porque conecta com o que a gente estava falando antes, da questão toda no Tribunal de Contas da União e tenta aqui construir um posicionamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que, olha, tá bom, as joias não precisam ficar no meu acervo privado e eu nunca quis ficar com elas. Como ele diz, usando o termo aqui, em momento algum pretendeu locupletar-se ou ter para si bens que pudessem ser havidos como públicos. De novo, sem fazer menção de que esses bens seriam joias de valor milionário, mas deixando claro que tenta-se desconectar de vez dessas joias dadas pelo governo da Arábia Saudita. Agora, do ponto de vista jurídico nesta condução desta apuração. Mas do ponto de vista político, é muito provável que não vai ser tão fácil de se desconectar dessas joias que chegaram ainda em meados do governo Jair Bolsonaro ao território brasileiro, mas que só agora vieram a público e que tem ainda uma série de esclarecimentos a serem dados sobre quais circunstâncias foram recebidas pela comitiva que esteve em outubro de 2021 na Arábia Saudita. Detalhe, né? Ele dirige essa peça à Fazenda, né? O Tribunal de Contas da União, formalmente, ainda não foi avisado sobre a entrega dessas joias. Leandro? Dani, é uma peça dirigida à delegacia, né, a Delegacia de Polícia de Crimes Fazendários, a DELEFAZ, né, da Superintendência lá da Polícia Federal do Distrito Federal, e que me chamou a atenção nessa peça é de que lá no final ele pergunta, né, o advogado, a defesa do Bolsonaro, pergunta se o ex-presidente da República é alvo de um inquérito, né, porque o último item ali, o item 7, ele está ali dizendo, né, a peça toda é construída assim, olha, pela toda a narrativa que a gente está vendo acontecer nessa semana, suspeito de que exista uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, no finalzinho, aí, né, esse item 7, que está o último parágrafo que está na nossa tela, ele pergunta que, em se confirmando a existência de um inquérito policial ou algum outro procedimento na delegacia fazendária, que a defesa seja informada do número do processo e que seja ali, que tenha acesso aos autos, né, aos autos ali do conteúdo desse processo, inclusive diligências. Então, aí a gente está vendo em destaque esse trecho a que faço referência. É evidente que o mais importante é a defesa dizendo que vai entregar as joias ao Tribunal de Contas da União, o que já é uma terceira versão. O presidente da República, o ex-presidente, disse que nunca havia solicitado o presente, depois disse, em entrevista aqui à CNN, né, ao nosso colega Leandro Magalhães, que tinha colocado esses itens no seu acervo pessoal, mas não tinha nada de ilegal nisso, agora está devolvendo, está colocando ali, devolvendo os itens, está dando os itens, né, ao Tribunal de Contas da União até que o caso seja resolvido. Então, a gente tem aí 11 dias desde que o caso veio à tona, é o terceiro movimento de Jair Bolsonaro nesse episódio, que comprova que foi sim uma crise, motivou a contratação de um advogado especializado no assunto e ainda um movimento de antecipação, né?
para saber se a Polícia Federal lá na Fazenda tem uma investigação ou não sobre o caso e a defesa já pedindo acesso a esses autos. Gente, olha, tem muita coisa nesse documento que a gente vai colocar na sua tela aí de novo. Essa é a defesa de Jair Messias Bolsonaro. O simples fato de ter assumido um advogado reconhecido aqui em São Paulo, alfandegário, escritório criminalista também, e não a Frederico Assef, mostra que está se tentando de todo modo, digamos, profissionalizar, despolitizar a questão, tá? Bolsonaro a gente contou para vocês na sexta-feira que na prática, pode buscar aí no nosso registro aqui ou nas próprias redes sociais, o que a decisão do Nardes fez foi dar tempo para que Bolsonaro fizesse isso, devolvesse essas joias, porque o ex-presidente está sendo aconselhado desde a semana passada a fazer isso. Busca-se, então, um escritório de advocacia que consegue redigir uma peça inteira sobre joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, sem citar em qualquer momento a palavra joias. E isso não é uma crítica, é um elogio. O cara foi aqui ninja, digamos assim. Na minha época a gente usava essa expressão, não sei se está muito cringe, deve estar. Enfim, de todo modo, ele vem trazendo aqui, numa tacada só, ele quer esclarecer qual é o tamanho do problema na Fazenda, na Receita, na delegacia alfandegária, né? Na delegacia de crimes fazendários, né? E também está tentando solucionar a questão no Tribunal de Contas da União, onde, na quarta-feira, sabidamente viria a ordem para o Bolsonaro fazer isso que ele está fazendo agora. E aí, entregando antes, é aquilo que a gente vê nos filmes, né, Larissa? Ele se apresenta ali, digamos assim, quando você vai espontaneamente prestar informações, isso conta a seu favor no processo jurídico. E isso fica muito claro, como o advogado está querendo pontuar isso, no trecho 4, né? Mesmo sem poder afirmar a fidedignidade da informação, se tem ou não um inquérito contra ele, já que ele não recebeu qualquer intimação ou mesmo teve ciência de forma oficial, a não ser pelos veículos de imprensa, o peticionário comparece de forma espontânea perante esta delegacia, colocando-se, desde logo, à total disposição para atender a quaisquer determinações no interesse do esclarecimento da verdade real, especialmente sua oitiva. Ele está dizendo que, se for o caso, ele presta depoimento, sim. Larissa Rodrigues. E me chama a atenção, né, que o único momento que eles citam nessa petição o nome do ex-ministro Bento Albuquerque, ali no início, onde se faz uma ligação com esse estojo, né? Eles nem usam a palavra estojo, nem joias, com esses itens, a maneira como eles se referem, e faz uma ligação direta com o ex-ministro Bento Albuquerque. É um detalhe importante aí também da defesa. Bem no primeiro item, apurar eventual irregularidade. Também vale enfatizar que em momento nenhum eles falam: eu sei que tem inquérito, eu sei de irregularidade, eu ouvi falar pela imprensa. É uma eventual irregularidade, a maneira como eles citam durante esse documento. Então, apurar eventual irregularidade no ingresso de itens recebidos por ocasião da visita da comitiva liderada pelo ministro das Minas e Energia, almirante de esquadra Bento Albuquerque. Não havia necessidade de citar o nome do ministro aí. Não foi à toa que o nome do ex-ministro de Minas e Energia está aí. É uma tentativa de dizer que ouvi falar que poderia ter irregularidade no que foi recebido por uma comitiva que não era liderada por Bolsonaro. É isso que a defesa tenta fazer, afastá-lo de tudo isso. Que essa comitiva era comandada, liderada pelo ex-ministro e que eu ouvi dizer que ele, indiretamente é isso que a defesa tenta fazer, teria recebido esses itens de forma irregular. Ô Yuri, quanto disso é para dar uma... E aí veja que é uma linha, né? Então você tem uma... Primeiro, aponta-se o dedo para Bento. Bento vai ser ouvido amanhã pela PF, não espontaneamente, veja só, ao contrário de Bolsonaro, né?
aponta-se o dedo para ele, como mostrou o Leandro Rezende, a gente falou já na semana passada. Aí vem uma guinada na narrativa das redes, Bolsonaro aparece comendo dogão com Coca-Cola nos Estados Unidos, e aí vem essa peça que diz, olha, ele jamais teve intenção de se locupletar, se teve uma confusão, foi uma confusão porque a norma é confusa. Veja que este advogado não faz como o ASEF e aponta um acórdão que diz exatamente o contrário do que ele está querendo sustentar, né? E ele diz, se houve uma confusão, não foi de má fé, tá aí, ó, o estojo de joias, fica à vontade, valeu. Tô aqui, se precisar, à disposição espontaneamente. É isso, é tentar dizer que nem a legislação é tão preto no branco quanto aparentemente se fazia crer. Agora, que existe uma decisão do Tribunal de Contas da União dizendo o que fazer em caso de recebimento de joias, que foi essa decisão, inclusive mencionada pelo advogado Frederico Assef naquela primeira nota, ela existe, ela dá um parâmetro. Mas, de qualquer forma, o que a defesa agora de Bolsonaro coloca é isso, de que não haveria uma interpretação clara da legislação que arbitra ou que define o que se fazer com recebimento de bens desse tipo de valor, porque a gente não está falando de alguns milhares de reais, estamos falando de centenas de milhares de reais ou mesmo de dezenas de milhões de reais, que é o caso do objeto apreendido pela Receita Federal. Somando-se o valor estimado com este aqui, a gente pode estar falando em quase 2 dezenas de milhões de reais, o que é algo muito acima da curva, muito fora da curva. E um dos pontos no item 6, até um pouco o português aqui bem juridiquês, mas ele fala que se odiernamente, ou seja, se hoje, agora, ao que parece, se coloca em discussão o status legal desses itens, ou seja, lá atrás não havia esse questionamento ou não era tão claro este questionamento, por isso teve-se por bem requerer que desde logo ficassem sob custódia do poder público. Mas esse desde logo, na verdade, não é tão logo. É desde que esta linha de defesa passou a ser a linha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato. O que a gente pode fazer, se o Igor encontrar aí, é comparar a diferença entre o que disse o advogado Frederico Assef, que a gente traz aqui na CNN, né? Assume que Bolsonaro tinha levado as joias antes de Bolsonaro vir a público via Leandro Magalhães assumir que tinha levado as joias, né? Que tinha ficado com as joias no acervo privado dele. Depois, a gente tem essa peça. Ali, Frederico Assef, isso a gente contou aqui no dia seguinte, estava nos jornais, a gente conseguiu ampliar o escopo da discussão e desmontar ali essa argumentação, né, de que haveria espaço para que, independentemente do valor, joias pudessem ser consideradas presentes personalíssimos. Eles citam um acórdão do Tribunal de Contas da União que textualmente diz que, por óbvio, ele fala, né? Imagine-se que um presidente é presenteado com uma grande esmeralda. Por óbvio, isso não é para ele, é para o Estado brasileiro. Cita-se pedras preciosas. Olha, essa é a nota do Assef. Veja bem, de acordo com a lei e sua regulamentação, por meio do decreto tal de 2002, complementados pelo acórdão, aí ele dá esse acórdão. Todos os atos relacionados, ao contrário do que vem sendo, estão em conformidade com a lei. Veja que ele cita um acórdão que depois, textualmente, olha só, a gente tem aí para vocês, né? O acórdão nasce de um voto do relator, esse é o acórdão que ele menciona, né? Aqui o relator é o ministro Walton Alencar, quem dá as balizas de como vai se dar esse acórdão. E aí a gente vai olhar como ele conduziu o julgamento. Podemos girar, Edu, passar para a próxima página. Ele está explicando aqui que este caso, esta ação também vai tratar a respeito da incorporação, né, ao patrimônio da União, ou seja, do Estado, documentos bibliográficos e museológicos recebidos por presidentes das repúblicas nas denominadas cerimônias de trocas de presentes, bem assim como
todos os presentes recebidos em audiências com chefes de Estado e de governo. Ele está dizendo, a gente vai analisar isso aqui, está bem claro. Todos os presentes recebidos nas audiências, por ocasião das visitas, viagens ao exterior, oficiais, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto. O que é isso? Comida. Mais adiante, se você ficou na dúvida, ele vai explicar do que ele está falando. Olha isso. Ele diz, né, que há um entendimento lógico do dispositivo, dizendo que o decreto não pode admitir interpretação segundo a qual presentes recebidos em cerimônias realizadas com finalidades públicas idênticas e retribuídos com a utilização de recursos públicos possam ser classificados uma vez como público, uma vez como privado, a depender unicamente do nome ou mesmo dos integrantes do Palácio do Planalto. Ele está dizendo, não dá para você receber um presente e uma hora você acha que ele é do Estado e outra hora você acha que ele não é de ninguém. Aqui, ó, ele diz, imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presenteando o presidente da República com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, presentes valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República. Antes da gente seguir, eu só quero trazer aqui o registro exatamente desse trecho que o Yuri citou, né, Yuri? Ele diz, olha, a legislação é complexa, eu vou buscar aqui. Vou buscar qual? 6. É a última que eu mandei. É o último, 6, né? Isso. Olha aí, Edu, vamos lá nele, por favor, no item 6. Veja que ele não incorre no erro, no escorregão da defesa anterior, de citar algo que não para de pé, que você derruba assim, como a gente fez, apurando, pesquisando. Olha o que ele diz aí. Com efeito, o requerimento do depósito em juízo, ou seja, ao dizer que eu vou deixar a joia sob a guarda do TCU, olha aí o item 6, quero deixa consignado o peticionário, Bolsonaro, né, que em momento algum decidiu pretender locupletar-se, ou seja, tirar vantagem, né, ou ter para si bens que pudessem de qualquer forma serem havidos como públicos. Se, aí o Yuri traduziu, odiernamente, se neste momento, se agora, ao que parece, coloca-se em discussão o status legal, né, dessas joias, dada a complexidade das normas que teoricamente disciplinam a dinâmica de bens, teve-se por bem requerer-se, desde logo, ficassem sob a custódia do poder público. Larissa, Bolsonaro dá sua maior cartada para tentar sair pela tangente dessa que se tornou uma grande crise. E chama muito a atenção isso, né? Complexidade das normas, que teoricamente ainda é melhor talvez do que a complexidade, disciplinam a dinâmica de bens dessa ordem, como se não houvesse uma lei clara por parte do TCU, como se ele tivesse se confundido e não soubesse que era errado ficar com essas joias. É tudo muito feito nessa tentativa de negar que de fato existia um crime, como também de negar que havia informações, ou seja, tentando passar do doloso para o culposo, né? Esse tipo, olha, eu posso até ter errado, mas se eu errei era porque era complexo as informações, teoricamente existe essa legislação, mas eu não sei muito bem, e ainda vale enfatizar no primeiro item, joga a responsabilidade para Bento Albuquerque. Agora aumenta ainda mais a expectativa do depoimento de amanhã, Polícia Federal de Bento Albuquerque. O que eu tenho ouvido desde que começou tudo isso é até quando Bento Albuquerque vai ficar como o grande responsável ou se ele vai conseguir, nesse depoimento, vai se posicionar como quem estava cumprindo ordens do seu superior, que naquele momento era o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora o pessoal aqui é bom que todo mundo manda informação ao vivo. Gente, obrigadíssima. Um criminalista super barra pesada também, no sentido de ser poderoso, né? Bom, ele me manda aqui, Dani, lembre-se do artigo 3º desta lei, a mais importante que temos. E aí eu abro aqui o decreto, inclusive de 42, né?
trazendo aqui qual é o artigo 3º, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, ninguém pode descumprir a lei dizendo que não a conhece. Nossa, mas roubar é proibido, eu não sabia. Mas não podia pegar, eu não sabia. É disso que se trata. Já tem aí um contraponto sendo colocado. Vou perguntar aqui se eu posso citá-lo nominalmente, mas já fica aí, Leandro Rezende. Dani, eu já fiz um mapeamento aqui de repercussão sobre isso, né? Consegui trocar aqui mensagens com algumas pessoas do PL e muito brevemente, né? Estão querendo entender ainda um pouco essa petição que a gente está noticiando agora, mas o investimento que se tem de um ponto de vista político é pegar essa petição para dizer que o Bolsonaro não é ladrão, que ele não tentou ali pegar essas joias que seriam patrimônio brasileiro e colocar no seu acervo pessoal, né? De que essa predisposição do ex-presidente de entregar essas joias para o Tribunal de Contas da União se resumiria uma boa vontade dele em colaborar e de que ele não tem nada a ver com essa história. O caso não está resolvido, mas acho que também, além da entrega das joias, do desejo de se saber, se antecipar se há uma investigação fazendária da Polícia Federal ou não, o outro ponto fundamental dessa história, que é o que a Larissa dizia, é de como há um direcionamento explícito para jogar a culpa em cima do Bento Albuquerque, da entrada irregular dessas joias e desse descaminho que ela teve depois que entrou no Brasil, Dani. Yuri, tem aí já, então, a busca de conseguir uma narrativa que disse, olha, se aconteceu foi uma confusão, não foi um crime. É isso, que a alegação de um mal-entendido, entre aspas, mas como você recebeu da tua fonte. Ninguém pode alegar que comete um crime por desconhecimento, muito menos alguém que é o presidente da República. E, de novo, diante de todos os trâmites burocráticos que ocorreram, ainda que a entrada dos objetos, porque aí também sempre é importante a gente lembrar, uma coisa é o conjunto de joias que foi apreendido pela Receita Federal, que quem entrou de forma irregular foi o assessor do então ministro Bento Albuquerque. Ele seguiu a fila de nada a declarar quando ele estava sob sua posse um objeto que sim, tinha que ser declarado. Isso é um ponto. O segundo ponto, este segundo conjunto, que é o objeto aqui em discussão, que é o conjunto que está sob a guarda do acervo privado de Jair Bolsonaro. Estes objetos também entraram de forma ilegal ou irregular, no sentido de que não foram devidamente declarados antes de chegarem ao território brasileiro como um presente que iria para o acervo presidencial de forma institucionalizada, mas isso tentou se corrigir 2 dias depois, a partir do ofício do chefe de gabinete do então ministro Bento Albuquerque, para o gabinete da presidência, para o gabinete que cuidava, para o setor que cuidava do acervo da presidência. A partir daí, há todo um trâmite legal e 14 meses para que uma série de burocratas, de servidores, pudessem ter o domínio da legislação que seria evocada para catalogar este segundo objeto, que só chega ao gabinete da presidência praticamente 1 ano depois e além disso, além de o gabinete da presidência decidir que é algo privado, para o acervo privado e não para um acervo institucional da presidência da República, ainda tenta também trazer para o acervo privado, aparentemente, os objetos que estavam apreendidos pela Receita Federal, mas que já tinha, como informou o Estadão, já tinha passado o prazo para isso, já faziam parte do patrimônio da Receita Federal. Ou seja, de novo, a despeito desse posicionamento da defesa de Bolsonaro para tentar desconectá-lo de qualquer tentativa de crime, o fato é que houve sim uma série de tentativas do gabinete presidencial no fim do mandato presidencial para tentar tornar ambos os conjuntos de joias como itens pertencentes ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nós vamos falar ainda muito sobre esse assunto. A gente tem repercussão qualificada sendo feita ao vivo, diante dos seus olhos, apuração diante dos seus olhos. Ele me autorizou aqui, foi o Tiago Anastácio quem passou esse lembrete sobre o artigo da Lei Geral, que diz: ninguém pode excusar-se de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Obrigada, Tiago, sempre rápido e rasteiro. Basicamente, ele diz, é a Lei Geral, né? Se tem alguém que não pode alegar que a legislação é complicada, é o presidente da República. E o motivo é simples. Ele tem a assessoria da Casa Civil, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, os advogados, o periquito, todo mundo para explicar o que pode e o que não pode. Obrigada, gente. Já volto com vocês.